Jaqueline, então, seja bem-vinda, aqui é o Pode Vir de Malicuia, é um prazer te receber aqui, e se apresente então, fale quem é a Jaqueline, muito bonita, de onde é que você vem no Brasil, você pode falar na sua apresentação, por favor. Tá. Prazer também eles estar aqui no podcast e poder compartilhar um pouco da minha jornada de imigrante agora, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Ibirama, uma cidade pequena, aquelas cidadezinhas onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? E a minha família, eu cresci vendo meus pais trabalhando muito, eles têm um comércio, uma loja de material de construção. Então, sempre trabalharam muito, a loja ainda existe, meus pais ainda trabalham lá, e, e eu trabalhava com eles, e justamente saí de lá, né? Saí do ninho para imigrar, então foi realmente uma jornada e tanto. Aí você viveu lá até, no caso, o ano passado, né? Porque você migrou o ano passado em maio, não é isso? No começo do Isso ano? mesmo. Então você sempre viveu ali, nunca mudou de cidade, nunca. Não, eu cresci ali nesse meio de comércio e Uhum. estudei, fiz faculdade na própria cidade, tem uma universidade estadual na cidade, e trabalhei Você é sempre com os formada, meus pais. Oi? você é formada em quê? Eu sou formada em Ciências Contábeis na UDESC, e Uhum. aí eu sempre trabalhei na loja com os meus pais. Na loja, eu desenvolvi todas as funções possíveis, né? Eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, então quando eu comecei a trabalhar, eu fazia limpeza, eu fazia reposição de estoque, e aí a gente vai aprendendo as funções, né? Eu já caixa, vendedora, daí eu fazia lançamento de notas fiscais, depois calculava o preço dos produtos, aí eu migrei para o marketing, né? Hoje eu vejo que é um destino que realmente a minha voz tem que estar exposta, porque eu comecei a aparecer no perfil do Instagram da loja, por realmente uma vocação que eu achava necessidade, né? Hoje eu vejo que é uma vocação que eu tenho. Então, Você é muito boa, você é uma ótima criadora de conteúdos, né? Isso é um dom, obrigada. nem todo mundo tem. Eu não tenho esse dom, não. Eu procuro, assim, de fazer vídeos, tipo vlog, como você faz, né? Eu já não sou muito, eu sou mais de conversar. Conversar e é comigo. Sim, Assim, ouvir histórias, eu adoro. muito bom. Pode falar, às vezes dá um atraso na voz, né? Mas tá, eu estou te ouvindo bem, só porque às vezes eu acho que a minha voz chega um pouco atrasada para você, pode ser por conta da internet, né? Aham, mas eu Mas tô te ouvindo bem também. ok, Jaqueline, então você formou, mas sempre trabalhou, ficou com a sua família, trabalhando com a sua família, nunca trabalhou também fora, nunca teve essa experiência, não viveu. Eu tive uma passagem relâmpago numa empresa de auditoria. Eu fui trainee numa empresa, numa das Big Four de auditoria do mundo. Só que eu tinha acabado de casar e eu passava a semana viajando. Então eu saía segunda, voltava sexta e aquilo não tava funcionando. Então eu desisti de trabalhar lá e voltei para a loja dos meus pais. É melhor, né? Trabalhar em família, eu acho que mesmo você tendo sua responsabilidade, tendo que cumprir seus papéis, né? Mas é sempre estar ali, né? Com a sua família, né? É diferente, com certeza é uma experiência totalmente linda e maravilhosa, porque viver com pai e Sim, mãe não tem coisa melhor, né? sim, verdade. E Jaqueline, vamos falar, ficar ainda voltar aqui ainda para a sua infância, né? Eu gosto muito de falar sobre a nossa infância, porque aqui na Europa eu vejo muita diferença dos nossos filhos. Eles nunca vão viver o que a gente viveu. Tudo bem que o tempo mudou, as coisas mudaram, mas a minha infância foi muito boa. Né, tive dificuldades, mas foi bom brincar na rua com outras crianças, aquela liberdade
que aqui as crianças não têm, porque mesmo elas não tem, não é, a Suíça não é perigoso como no Brasil, né? Porque hoje já na minha cidade ninguém pode mais deixar filho fora assim, porque está perigoso. Mas aqui tem a questão que as outras crianças elas são meio reservadas, né? Elas já começam esse pequeno e eles nunca vão ter aquela experiência que a gente brasileiro teve no Brasil, né? E nossos filhos não vão saber, não sabem o que é isso e infelizmente não vão saber. Então, vamos falar ainda da sua adolescência, da sua infância, como foi a sua infância, né? Quais são as experiências assim que te marcaram, que você hoje, quando lembra, te emociona ainda, porque é muito bom a gente relembrar, a gente até esquece às vezes quando está aqui depois de tanto tempo, né? Mas é Verdade. E bom relembrar. quando a gente é criança, a gente quer crescer logo, né? Depois que É, cresce, daí, nossa, eu pensei. sim. Então, a minha infância foi uma infância muito simples. Meus pais trabalhavam muito no comércio deles. Meu pai é engenheiro civil, então, além da loja, meu pai ainda trabalhava numa outra empresa, numa empresa de pré-fabricados, né? Então, assim, era sempre meus pais trabalhando muito. De maneira geral, a gente, não era aquela família que tinha muitos luxos, nunca faltou nada, mas, não foi uma infância de luxo, foi uma infância simples, com pais que trabalharam muito e deram tudo que puderam para os seus filhos. Nós somos em 3 filhos, eu sou a caçula, tenho 2 irmãos mais velhos que eu, e é que nem você falou, a gente morava numa cidade pequena. Então era aquela coisa de brincar na rua, vinha todo mundo para a rua brincar. A gente ficava até escurecer. Escureceu era o horário de ir para casa, né? Então a gente ficava na rua brincando. E realmente hoje a gente vê as crianças já não têm essa vivência que a gente teve, né? Mas apesar disso, meus filhos, até ano passado a gente estava lá no Brasil ainda. Essa cidade que a gente mora, ela relativamente é segura, é tranquila. A gente morava numa rua sem saída, então eles andavam de bicicleta na rua. Não posso dizer que eles tiveram uma infância muito diferente da minha. O que não tinha é o restante das crianças, aquela montoeira de crianças, sabe? É realmente os dois brincando ali. A Então, gente acho que era essa mais, né? A gente tinha mais amigo, né? Então essa integração com muitas crianças, sabe, a criançada da rua toda se reunindo, eu já percebo que não rola mais. E quais dessas experiências que você viveu, né, na sua infância, e passando para a juventude, que te moldaram nessa mulher que você é hoje, que eu, acompanhando suas redes sociais, eu vejo que você é uma super mãe, uma esposa, né? Obrigada. Tem uma família muito linda, e eu ouvindo você falar dos seus pais, a gente vê que sente que você tem um amor e um respeito muito grande pelos seus pais. Então, todas as experiências que você viveu aí nessa infância, adolescência, quais foram as experiências que mais te marcaram, que te moldaram, né, nessa mulher que você é hoje, essa mulher linda? Obrigada. Então, eu acho que realmente ver meus pais com aquela garra sempre, né, de construir uma base sólida para a família. E eu sempre fui muito inquieta, assim, de querer descobrir as coisas, de querer conhecer, saber. Então, como eu falei, eu fui parar no marketing da loja por acaso, por necessidade. E aí, o que que eu fiz? Eu fui estudar. Vamos estudar sobre marketing. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, nossa, eu vou fazer tal coisa. Então, não, vamos estudar para ver como é que isso funciona. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, decidimos vir morar na Suíça. Eu nunca tinha cogitado, essa ideia nasceu ano retrasado. Então, comecei a pesquisar, Foi pesquisar, rápido. pesquisar. Foi 9 meses de organização, da decisão até a mudança. E aí eu comecei a pesquisar muito, informação e coisa. Então, eu sou de maneira geral, uma mulher muito inquieta. Eu gosto, né, de me atualizar, de pesquisar, de saber, de conhecer.
E com certeza o exemplo dos meus pais, né, de sempre serem tão guerreiros assim, acredito que influenciou muito na minha decisão de coragem também, de mudança de país. Então, acho que isso influenciou Quem é que tem bastante. descendente suíço? Sua mãe e seu pai? Meu pai, meu Ah, seu pai pai. é É filho meu de suíço. meu trisavô foi para a Suíça com meu bisavô com 4 anos. Meu bisavô tinha 4 anos em 1908. E aí, desde então, a cidadania foi mantida. Meu avô tinha cidadania, meu pai tinha cidadania, eu tinha cidadania. Eu passei a cidadania para os meus filhos, naquela ideia de não, vamos mantendo, ninguém sabe, né, quando vai precisar. Mas eu nunca tinha pensado assim, não, vou um dia morar na Suíça. Essa ideia realmente, ela surgiu ano retrasado, não é Você um nunca sonho tinha vindo nem de antigo. férias, né? Nunca, Porque o nunca. interessante, porque às vezes a pessoa vem de férias e se apaixona, ah, eu quero morar aqui, né? Muita Aham, gente acontece, com muita gente que já veio me visitar, amigos, família, e diz, ah, eu quero morar aqui, como é que faz para morar aqui? A gente não tem chance, só se casar com um suíço. E você, com o passaporte, a nacionalidade suíça na mão, e nem em férias você nunca veio. Mas é não. isso. Mas vamos ainda um pouquinho para antes da sua chegada aqui na Suíça. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de saber da vida das pessoas bem direitinho. Como foi que você e seu marido se conheceram? Que vocês são muito lindos juntos, vocês são uma família muito linda. E como foi que vocês conheceram? Então, vamos para essas fofocas da vida. Então, o Fofoca. Jardel também nasceu em Ibirama, cresceu em Ibirama, a família dele Vocês são também da mesma da cidade, mesma então. cidade, pequenininha. A família dele também é bem tradicional na cidade. A mãe dele tinha uma loja de roupa, o pai dele tinha uma lanchonete na rodoviária. Então, assim, são duas famílias bem tradicionais na Suíça, na cidade. Na cidade. E, e aí eu conheci o Jardel. é, Na verdade, eu já conhecia ele de vista, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Aquela, Cidade aquela pequena é coisa de isso. cidade pequena. Mas a gente realmente começou a conversar porque ele jogava futebol com meu irmão. Então, aí ele ficava pegando no pé do meu irmão. Ai, leva a tua irmã junto, leva a tua irmã lá, não sei o quê. E aí foi, até que um dia o meu irmão me levou junto no bar, que eles foram depois do futebol, porque minha cunhada me convenceu e tal. E aí eu fui, junto com meu irmão, e daí, meu, todo mundo começou a pegar no nosso pé. Eu não sabia nem por quê, porque é porque o Jardel já tinha falado tanto para ele me levar. E, e no final a gente ficou conversando, enfim, e se Não juntamos. tinha quanto tempo? Eu tinha 17 e o Jardel 21, Ah, vocês eram novinhos, né? Vocês novinhos. são ainda um casal jovens, mas Sim, mas a minha mãe até falava assim, porque daí nessa idade a gente começa a querer sair com os amigos e coisa. E a minha mãe sempre também incentivou, ela falava justamente que era se eu estivesse namorando, ela sabia com quem eu tava e aonde eu tava. é Quando tu não melhor, tá né? namorando, aí tu vai na festa, vai com esse, vai com aquele. Aí ela disse: é melhor namorando que eu sei com quem tá. É verdade mesmo. Como foi então o vamos, né? Você já falou sobre os seus. Vamos voltar para esse. Como foi que vocês decidiram vir para a Suíça? Porque não é um sonho antigo, como você disse, né? Você sempre foi suíça desde sempre. Então, como foi que vocês chegaram à decisão de não, vamos morar na Suíça? Então, a gente passou noites e noites conversando, eu e Jardel, e cogitando a possibilidade. Aí eu joguei um dia para ele assim: ah, e se a gente for para a Suíça, já que eu tenho passaporte? Mas bem doida, assim, né? E aí Mas ele se não falou: tinham medo pelas crianças ou pela. Não teve assim um não, motivo inicial? então, eu joguei para ele assim a possibilidade. Aí ele falou: bora.
Aí eu, Perfeito. tipo, eu não esperava, eu achava que ele ia falar: "Não, nossas famílias estão Nós aqui e estamos tal", bem mas aqui, ele vamos fazer o ele quê? topou Isso. topou na hora. Hum. E assim, essa minha ideia foi baseada, claro, em educação, segurança, sempre pensando nas crianças principalmente. Claro que influencia a nossa vida também, influencia e muito, né? É a gente que toma aquele passo, e a gente que tem que ralar para sustentar nossos filhos, né? Então, realmente é uma decisão de muita coragem, porque quando você faz isso em casal ou sozinho, você dá um jeito. Agora, com filho, tu não pode dar um passo maior que a perna, realmente tem que ser mais cauteloso. Então, eu conversei com o Jardel, eu que dei a ideia, assim, a hipótese, o Jardel falou: "Bora". E no momento que ele falou: "Bora", a gente ficou várias noites, assim, as crianças iam dormir, eu lembro que a gente ficava: "Tá, mas e se isso? E se aquilo?". A gente ficava pensando em possibilidades. "Meu, será que a gente vai mesmo? Será que a gente não vai?". Então, foi uma decisão, assim, que a gente conversou muito, até que a gente bateu o martelo: "Não, então vamos". Depois que a gente bateu o martelo, eu comecei a pesquisar muito, para entender realmente se era isso, né, que a gente buscava, se fazia sentido para nossa realidade. Então, foi uma decisão meio que assim, pensando em estabilidade, em segurança, educação para as crianças, mas sempre muito pautado em pesquisas, né, em orientação para a Suíça. Vocês moram em qual cantão aqui na Suíça? No cantão de St. Gallen. Ah, então vocês estão perto de mim, né? É que eu estou aqui no cantão de Turgal. É fronteira, é junto, né? Sim. Assim, é pertinho. Aqui tem a cidade de Ville, que é a cidade quando eu quero fazer shopping, essas coisas, eu tenho que ir para a Vila. Então, é 6 quilômetros da minha casa e lá é Santo Ah, Galo. então é bem pertinho, porque a E gente eu está trabalho no em Galo Woodville. também. Ah, você A está gente em está em Uxville? aham, que é do lado de Você está Ville. muito perto. Eu pensei que você Aham. estava na Suíça francesa, tá? Acredita? Ah, então nós vamos Não. combinar para a gente tomar um café juntas, fazer conteúdo juntas, que eu achei que você estava tão longe. Porque eu vi Suíça, você tá na Suíça, eu vi vídeos, mas eu não vi vídeo você falando onde é que você mora, né? E eu estava até vendo um vídeo, eu achei um lugar assim tão parecido com aqui. Eu digo, não, mas a Suíça é toda tão parecida, eu acho que não é aqui perto de mim, não. Aí tá pertinho. Ali em Ville, eu trabalho em Broshoff, que é Ville, que fica uns 4, 5 quilômetros aqui da minha casa. Só que eu estou em Mirville, Aham. é uma cidade perto de Ville. Ah, Ai, então a que gente está legal. perto, a Bem gente tomar um pertinho. café, fazer conteúdos juntas. Sim. Então, pronto, aí vocês tomaram a decisão, e aí como foi a preparação para escolher em qual cantão ir morar? Porque vocês ali em Santa Catarina, Uhum. eu já estive em Santa Catarina, eu já fui em Blumenau, Joinville, essas cidades que são alemãs, né? Assim, elas são. Eu me lembro que eu fui com meu ex-namorado, ele era alemão. E a gente ia nos restaurantes e as pessoas do restaurante falavam alemão. Então, assim, eu disse, nossa, e parecia, como eu sou do Nordeste, né, de Fortaleza, então eu cheguei aí em Santa Catarina, eu disse, meu Deus, que coisa linda, nossa, isso aqui é o Brasil, não parece, porque do Nordeste é completamente diferente do Sul do Brasil, né? Então, eu achei tudo muito lindo, era tudo muito chique, eu fiz um passeio num trem, eu tá confundindo muita coisa, porque, olha, nesse tempo eu fiz um tour no Brasil e eu conheci um monte de lugar. Mas eu me lembro que Santa Catarina tem Joinville e Blumenau, né? São essas duas cidades que meu Isso. ex me era de. Ela tem muito alemão que se aposenta, vai morar lá. Mas você, pelo que eu entendi em um vídeo seu, que foi o vídeo que o seu marido chegou no trabalho e não tinha expediente, ele se enganou, né? E você até aconselhou fazer o curso, né? O curso pró da Carol, é? Que Isso. tem um curso alemão, né? Então, assim, então vocês não falavam alemão lá. Vocês chegaram aqui sem falar alemão, vocês estudaram o básico, como foi? Então, a minha história com o alemão é a seguinte: até os meus
5 anos de idade, eu só falava alemão em casa com os meus pais. Meus pais falavam alemão, Que tanto a legal! minha mãe quanto o meu pai, os 2 conversam em alemão até hoje. Nossa, E que aí com legal! aham. E aí com 5 anos de idade, aí quando eu comecei a frequentar o jardim de infância, cheguei lá, só eu falava alemão, ninguém mais falava alemão, então eu era o quê? A patinho feio. Aí eu fiquei muito envergonhada. E eu Hum. disse para minha mãe: "Eu não quero mais falar alemão". E aí minha mãe e meu pai continuam falando alemão, só que eu respondi em português. Então eu Ah, entendo, então você entende. Ah. mas eu não consigo formular as frases, porque eu parei de falar aos 5 anos de idade. Então, assim, Mas além entender de já é muita coisa. além disso, o meu vocabulário é muito limitado, porque é de uma criança de 5 anos. Então eu sei coisas Uhum, de casa, assim, "Ai, vem comer, vai tomar banho", vai sabe, esses uhum. vocabuláriozinho, assim, de casa, de uma criança de 5 anos. Então, quando eu cheguei aqui, tá, o desafio foi o idioma, mas E eu seu marido lidei eu tive nada, você ainda teve não, contato com o alemão, seu marido de não, jeito nenhum, né? o Jardel vem de uma família de italianos, então Ah, ele não é? aham, ele tem cidadania italiana, inclusive. Sim. E ele não nunca teve contato com o idioma. E aí eu cheguei aqui, eu me deparei com palavras muito específicas ou mais complexas, que não fazem parte de uma criança de 5 anos, né, do vocabulário de uma criança de 5 anos. Então realmente para mim foi um desafio formular frases em alemão, falar frases complexas com palavras mais difíceis, né. Então eu estou ainda estudando justamente por isso, eu consigo ouvir muito melhor do que fazer as frases, né, porque eu sempre ouvi meus pais, E a eles gente até também hoje fica com falam, medo no começo. Não, e mas assim, você vai aprender muito rápido. conjugar os verbos, para mim, nossa, eu cometo muitos erros. O Henrique já me passou, o Henrique chegou, o meu mais velho, chegou sem falar nada em alemão, nenhuma palavra, ele já me ultrapassou, ele já tá me corrigindo, então Muito o bom, você jogo vai já aprender muito. virou. A idade deles, quando vocês mudaram ano passado, qual era? 8 e 5 anos. Ah, então eles chegaram numa idade ótima para ir para a escola, né? Porque quando chega assim, já grande é mais difícil, né? Então, na idade deles já. Eles aprendem muito rápido, né? Criança é. Nossa, eu nunca vi. Eles aprendem a falar várias línguas, né? Porque aqui eles têm o alemão. O meu filho, ele fala português, italiano, porque meu marido é italiano também. É alemão, francês e inglês. Eles falam esse monte de língua. Eu digo, meu Deus, eu mal sei falar o português e não consigo aprender o alemão. O italiano, porque o italiano é tão parecido com o português que eu nunca vi dificuldade de falar italiano, né? Então eu fui fazer a prova do B1 para tirar a nacionalidade italiana. A gente tem que fazer uma prova do B1 agora, né? Eu fiz essa prova lá em Zurique. Todo mundo que estava lá tinha feito curso. Eu disse, olha só, onde que não fiz curso, talvez eu não passe. Mas eu passei, eu digo, gente, o italiano é É muito fácil, mesmo? né? Não acho difícil. Que O legal, italiano não, também. parabéns. Em casa só fala italiano. Aí, isso prejudicou muito o meu alemão. Por quê? Não fala alemão em casa, meu filho só fala italiano, o italiano ficou como a primeira língua dele. E o Língua português, materna. ele fala ruim, sabe aquele português de gringo, mal, Uhum. pau, não fala direito como a gente. E aí ficou que o italiano ficou a língua oficial de casa, só fala italiano e eu, alemão foi no ralo, né? E eu fico tentando, fiz já vários cursos, mas se você fizer curso e ficar em casa falando português, você não aprende. E eu não saía nesse tempo, eu não trabalhava fora, né? Então, o conselho que eu dou hoje para quem está fazendo um curso de alemão, tem que sair, procurar fazer amizade com o suíço para poder praticar o que você aprende na sala de aula, né? Eu não, eu ia para a escola e vinha para casa. Aí eu ia praticar com quem, né? Isso foi muito Sim, prejudicial para mim. sim. E, enfim, estando aqui, morando aqui, eu acho mais fácil, porque tu acaba tendo que lidar, Isso. né, com problemas, assim, e Os resolver coisas vizinhos, no idioma. Então,
esses tudo. dias estragou a torneira aqui de casa, então eu notifiquei a imobiliária por e-mail, então foi tranquilo. Em seguida, eles me mandaram, ó, a empresa vai te ligar para agendar um horário para ir aí. Eu já pensei, meu Deus, eles vão ligar, como é que eu vou atender e falar? Ainda mais horário, porque, tipo, o número eu fico, né? Meu cérebro fica pensando no número. Uhum. Aí, enfim, eles ligaram, eu atendi, consegui entender, e eu até. Aquele dia à noite, Jardel chegou em casa, Jardel, eles ligaram, eu consegui entender, e é tão bom a gente conseguir entender e se fazer entender. É realmente uma sensação de vitória, assim, e Mas vocês também realmente. falam um pouco de inglês? Então, tinha um nível intermediário de inglês, o Jardel não, mas eu tinha um Uhum. nível intermediário de inglês e conseguia Porque assim, ajuda formular as muito a frases e gente me fazer ver, entender. né? Só que eu comecei a estudar alemão, gente, eu não sei como os poliglotas fazem. Porque eu Eu comecei também a não. misturar tudo. Aí eu começo uma frase em alemão, daí eu já coloco uma palavra em É, mas inglês lá no inglês. meio, ou ao contrário. É realmente tá dando um nó na minha cabeça de estudar Ai, dá um alemão, pouco. saber Só inglês. concentra só no alemão, porque tanto é dele que você precisa. Mas eu falo assim, quando chega, né, até aprender o alemão, você dá para ir se virando com o inglês, né? Porque aqui o bom é que todo mundo fala inglês, assim, entende, né? Então já dá para se virar quando chega, dá para quebrar um galho, Eu, né? eu lembro a primeira reunião com a professora do Henrique, e daí eu falei para ela, eu queria falar que ele pensa rápido, e eu não lembrava como é pensar em alemão. E daí eu falei, é a think schnell, tipo, think em inglês, que é pensar em inglês, e o schnell em O alemão é chinês sai tipo. em alemão. Aí ela, ja, ja, denk schnell. Aí eu, ja, ja, denk. Tipo, ela já me corrigiu, e é isso, isso. Mas foi muito Mas o engraçado, importante é porque que ela entendeu, né? ela entendeu, ela entendeu. E eu É. coloquei uma palavra de inglês lá no meio, depois eu, ai, meu Deus. Mas Não, é, mas o bom é que uma coisa que eu acho muito linda aqui na Suíça, eles têm muito paciência com a gente estrangeiro e eles muito tem. simpáticos, né? Eles procuram ajudar. A professora do meu filho também, eu não consigo conversar muito com ela, assim. Então eu falo tudo errado, ela entende, aí ela repete para mim a frase certa, né? Que ela não está me corrigindo, né? Ela está mostrando que ela entendeu o que eu quis dizer. E aí a gente consegue, assim, sabe? Às vezes eu digo para ele, Francesco, que o meu já está grande, então as reuniões ele tem que estar presente, né? Aí eu digo, e aí, Ah, a partir da. Acho que isso começou na quinta série ou foi na quarta? Eu não, ele já está na sexta, né? Que ele deveria já estar no. Ele está atrasado um ano, porque ele fez 3 anos de kindergarten, porque, por conta do alemão, e foi a melhor coisa que a professora da época pediu. Foi para ele repetir o kindergarten, o segundo kindergarten, né? Fazer. Fiz um ano do primeiro kindergarten, que é aquele mais, né, para criança menor, e o segundo ano ela disse: olha, é melhor ele repetir do que ir para a primeira série sem falar muito bem o alemão e vai ter problema, e lá vai atrasar. E no kindergarten não tem problema. Agora, quando chega na primeira série, se a criança chegar com dificuldade, é ruim, né? Então, foi muito bom. E ele tem um ano de atraso na escola por causa disso, mas para mim tá bom. Porque aqui eles também são muito precoces. As crianças com 14 anos já têm que saber o que, é que elas querem ser da vida. E o meu tem um ano a mais para pensar. boa. Já e como foi para as crianças? Eles aceitaram de primeira, quando tu falou, eles ficaram, não quero sair de perto do vovô, da vovó, quero ficar aqui. Como foi? Eles aceitaram. E acharam muito legal. Isso me preocupava também, porque eu não sabia se eles tinham entendido que isso era uma mudança de país e não um passeio. Então, eu me preocupei muito com essa recepção deles, de aceitarem, até porque a gente tinha uma rede de apoio muito grande. Minha mãe, a gente almoçava todo dia juntos, as crianças iam lá, então a gente almoçava com a minha mãe, aí eu levava eles para a escola no período da tarde e eu morava do lado da minha sogra. Então, de noite, final de semana, eles iam muito para casa da minha sogra, dormiam lá, ficavam lá quando a gente precisava sair.
Então a gente tinha uma rede de apoio muito grande lá. E eles tinham um contato muito grande. Todo domingo à noite a gente se reunia na casa dos meus pais com meus irmãos. Na casa da minha sogra, os meus filhos são os únicos netos. Na casa da minha mãe tem mais 3 netos além deles, são em 5 crianças. Então, todo domingo à noite a gente se reunia lá. Aí era aquelas 5 crianças brincando, aquela bagunceira, assim, eles brincando com os primos. Então, realmente, hoje eu percebo que é isso que eles mais sentem falta, eles sentem falta dos primos. É, eles pedem, né? Cada um tem primos de idades próximas, então cada um pede por um primo, mas eles Ai, que sentem muita legal. falta disso. E aí eu É, me preocupei muito porque eles aceitaram de boa. Aí a gente também fez um preparo psicológico com eles, eu levei os dois para a psicóloga, justamente para acompanhar esse processo, para eles entenderem o que que a gente ia passar tudo, né? Então, ela tentou antecipar tudo que a gente ia passar aqui na Suíça. Ela sugeriu, por exemplo, uma dinâmica da gente ir acampar um final de semana com poucos recursos, porque quando a gente chegasse aqui na Suíça, a gente ia ter poucos recursos. E apesar de que a gente trabalhou isso numa terapia antes da mudança, teve momentos aqui que um dos meus filhos falou: por que que a gente está aqui? Se a gente estivesse no Brasil, a gente não ia estar nessa chuva, nesse frio, a gente ia estar dentro do carro. E eu fiquei, meu, tipo, agora a gente é mais pobre. Eu ouvi isso também. E eu pensei, Nossa, aham. E eu pensei, ainda bem que eu preparei eles psicologicamente, porque preparados eles estão me falando isso. Imagina se eu não tivesse preparado eles. Então, realmente foi difícil o nosso início. Eu, né, agora fez 8 meses, então eu já posso dizer que o pior já passou, assim. Agora a gente já tem carro, já consegue oferecer mais conforto para as crianças, mas antes era na chuva, no frio, no sol, no vento, o que tivesse, tinha que ir no mercado e ia no tempo que tivesse. Então, realmente é desafiador. por que Sussville? Por que o Cantão de Santo Galo? Então, o Cantão de St. Gallen, ele surgiu. Essa foi bem difícil, na verdade. Eu estava decidindo o cantão pelo chat GPT, para ter uma ideia. Aí eu pesquisei, 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 pesquisei. E eu tinha decidido Schaffhausen. A gente iria para Uhum. Schaffhausen. O meu Heimatort é Uster. Cogitei Uster, mas eu vi que os preços dos aluguéis eram absurdos, assim, eu disse, ai, também não precisamos ir lá no mesmo lugar que a minha família saiu, né? Não, não é por aí também. A gente queria alguma coisa que fosse um aluguel barato, que tivesse oportunidade de emprego, que as crianças se adaptassem bem, enfim. Coloquei alguns pré-requisitos e o chat GPT me trouxe as opções. E a gente tinha decidido Schaffhausen. E aí, eu comecei a pesquisar muito sobre a Suíça e encontrei uma produtora de conteúdo. Hoje em dia, ela quase não produz mais conteúdo, que eu me identifiquei muito com ela. Ela morava em Lucerna. E a gente fez uma reunião com ela e com o marido dela, para justamente tirar algumas dúvidas sobre a Suíça e decidir a cidade. E quando eu falei Schaffhausen para eles assim, ai, mas Schaffhausen, eu nem sei se tem emprego lá, tipo. Aí eles me sugeriram St. Gallen. Aí eu, tá bom, vou pesquisar sobre. Aí eu fui pesquisar e, enfim, decidimos St. Gallen por indicação desse casal. Uhum. Então, foi mais ou menos assim. Então foi bom, porque eu também acho que Schaffhausen é muito lindo, mas assim para turista, assim para morar também eu não sei, não sei também, né? Só, só vou lá mesmo como turista. É, você gosta? Você hoje você vê que foi a melhor escolha que você fez? Sim, assim, eu nunca tinha vindo para a Suíça, eu não ia vir só para escolher um cantão, né? Porque eu ia ficar rodando. Uhum. Então, realmente, eu tive que escolher dessa maneira.
Mas hoje, analisando, eu acho que a gente está bem localizado aqui a 50 minutos do aeroporto de Zurique, né? Pois Uma é hora de isso que Lucerne. Então você assim, eu está em não. Ussville ou Sussville, que eu sempre confundo esses dois. Woodsville. Ah, Utzville, é depois de Sussville, né? Sussville é aqui mais perto de Ville, depois é Isso, Ussville. Ah, ok. isso. Que eu sempre faço confusão com os dois nomes. Então, eu acho assim, essa região aqui também tem muita oportunidade de emprego. É, o Jardel, apesar de que o Jardel trabalha no Cantão de Zurique, né? Ele trabalha em Winterthur. Ah, Mas, tem de trem, mas o trem é muito bom, tudo funciona aqui muito bem, né? O sim. transporte público. Então, assim, eu acho essa região aqui muito boa. Para as crianças também. É tranquilo, é pequenininho, é como a nossa cidade pequenininha lá de Santa Catarina, sabe? É interiorzinho, então eu gosto muito e considero acertada a nossa decisão de vir para cá. Eu acho o cantão de Santo Galo muito lindo. Nossa, é um dos cantões aqui da Suíça, assim, que eu mais gosto, sabe? Às vezes eu vou em Santo Galo mesmo, na cidade, eu gosto de achar o centro tão bonito, assim, a arquitetura. Eu sou apaixonada por arquitetura. Já no Portugal não é, você vê que é perto, mas tem uma diferença muito grande da arquitetura de um cantão para outro, né? Uhum, uhum. E seu marido, como foi para ele trabalhar? Assim, quando você estava no Brasil se preparando para vir, ele não tinha um trabalho, nenhuma proposta de trabalho ainda não, né? Porque Não, só para eu fiquei com a dúvida, vocês são descendentes de suíços, mas vocês não têm familiares aqui na Suíça mais vivos, não? não. Assim, meu bisavô teve. Não, o meu trisavô teve um irmão que voltou para a Suíça. Então, assim, a família deve ter Não evoluído, mas tem. vou achar onde, né? Eu não fui atrás, Mas depois tu procura pelo sobrenome, vai que tu consegue encontrar algum parente, né? vou procurar, mas eu não fui atrás ainda, até porque não tive oportunidade, assim, mas é isso. Então vocês chegaram, vocês vieram mesmo sem nenhuma proposta para ele de trabalho. Não, quando chegou aqui, vocês, como foi o processo de alugar apartamento? Porque aqui na Suíça eu sei que é muito complicado, você tem que ter trabalho para poder alugar apartamento. É tudo muito complicado. Então, como a nossa live a gente você já contou, né, a sua história antes de migrar, agora a gente está aqui falando desse processo de imigração. Então, vamos aproveitar para passar informações para as pessoas que estão aí com a mala pronta para vir para a Europa, para a Suíça, principalmente para saber como é que funciona se você vem sozinha, como foi seu caso, né? Porque eu não entendo, porque eu vim, já tinha uma pessoa aqui, né, com tudo organizado, eu só vim. Mas seu caso foi totalmente diferente. Então, como foi chegar aqui sem trabalho, né, sem ter um comprovante de renda suíço e alugar um imóvel? Então, eu consegui alugar um imóvel lá do Brasil ainda. Eu acessei um site chamado ImoScot 24. E nesse site eu procurava por apartamentos mobiliados. Por quê? A gente ia chegar só com a roupa do corpo e as roupas na mala. Eu não ia 8 trazer malas. travesseiro, coberta, cama, Então, assim, eu precisava de um lugar equipado, né? Então, eu procurei por lugares mobiliados. Aí, achei um e ele pedia para assinar contrato de 1 ano. Aí eu Uhum. disse, conversei com o Jardel e disse: Olha, eu não vou pegar um lugar de 1 ano para depois eu não gosto do lugar, porque ou escolher pela internet não combinava. Eu disse: Não, então não. Até que eu encontrei esse apartamento que a gente ficou, eu aluguei ele com uma empresa e aluguei ele para 30 dias. Eu encontrei ele lá no site ImoScot 24. Consegui o contato, comecei pelo formulário lá do site mesmo, e aí depois eu comecei a trocar e-mails com a empresa. E aluguei ele mobiliado para 30 dias. Só que eu tinha muito medo de cair em golpe.
E aí eu Uhum. conversei com a empresa, eu disse: "Olha, eu posso pagar em dinheiro quando eu chegar, quando você me entregar as chaves?" E ela: "Não, pode ser". Então a gente combinou assim, ela não corria risco de entregar a chave antes de eu pagar e eu também só pagava se De tivesse a perder chave. seu Então dinheiro. foi assim que a gente combinou, e eu aluguei só para 30 dias. E aí, conforme foi passando o tempo, aí eu aluguei para mais 30 dias, acho que quando deu uns 20 dias ela me mandou mensagem: "Você vai querer para o próximo mês?" Aí eu já confirmei: "Sim, eu quero para o próximo mês". Ah, então ficou assim que você se precisasse ficar mais tempo, também podia ficar, né? Sim, Não porque eu tinha já aquela tinha pressão conversado de com ela. 30 dias eu tenho que ir me embora. Não, né, que bom, né, que você tinha tempo. Isso, e daí eu fui renovando de 30 em 30 dias com ela. Então, no total, a gente ficou 3 meses lá. Deu Sim. 2 meses e meio, porque daí a gente conseguiu o nosso apartamento aqui, mas eu já tinha pago lá cheio também, então a gente ficou na transição. Mas foi bem legal, porque foi um apartamento, né, mobiliado, tudo certinho. Eu achei caro, achei bem caro, ele era um quarto só e as crianças dormiam na sala, no sofá-cama. Então era Uhum. bem pequenininho, assim, apertado. E a gente pagava 1.950 de aluguel, assim, mil era. novecentos e cinquenta Aham, Meu Deus do céu, Jaqueline, com esse dinheiro você aluga um apartamento grande, é. Só que, como né? a gente não Uhum. tinha contrato de trabalho aqui e É, não, eu sei. Ela né, aproveitou. precisava ser um lugar mobiliado, É. aí depois disso o Jardel conseguiu um emprego em 3, depois de 3 semanas ele conseguiu um emprego. E aí a gente esperou o contrato de trabalho dele e começamos a busca por apartamento. E aí a gente veio parar aqui nessa cidade porque esse apartamento é térreo e eu buscava muito por um térreo. Porque lá a gente estava no primeiro andar e eu tinha o tempo todo que ficar controlando as crianças. Não pula, não corre, isso e aquilo. Então Uhum. eu disse, vou procurar um térreo. E aí, aqui nessa cidade, eu achei um térreo disponível e, né, não é que eu escolhi a cidade, eu escolhi a opção de térreo. E aí eu procurava no cantão de St. Gallen, porque a autorização de residência do Jardel é para o cantão de St. Gallen. Então, se a gente mudar de cantão, ele precisa passar todo o processo na imigração de novo. Então, para não passar pelo processo de imigração de novo, disse, não, vamos ficar no cantão de St. Gallen e mais próximo do teu serviço, que ele trabalhava na época em Watteville, Uhum. acho que é Watteville, no depósito da DPD. Uhum. Então, aqui ficava ainda mais próximo para ele ir para o trabalho e era um térreo. Então, assim que a gente veio parar em Woodsville. Ai, que legal. Então, aí você conseguiu o apartamento, conseguiu fazer o contrato, você teve que dar quanto tempo de calção? 3 meses, mas eu fiz o seguro calção daí. Ah, porque existe esse seguro calção, né, Jaqueline? Isso. Eu já, Isso já também vi, era eu uma já coisa, ouvi. eu não sabia e descobri aqui que existe o Swiss Caution, então você paga um valor por ano, acho que a gente pagou 200 francos por ano, e eles que pagam calção para você no apartamento. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa que está chegando do Brasil ter que. Porque mesmo que você tenha, sei lá, um monte de dinheiro no banco, mas tirar 3 meses de calção, né? Você não sabe como é que vai ser. Aqui, ainda mais vocês, que não tem nenhuma rede de apoio. Então, chega aqui nesse país sabendo como é, se tiver que voltar, se alguma coisa desse errado, tivesse que voltar. Então, assim, você não pode gastar todo o dinheiro que tem que ter, né? Então, essa é uma boa opção, né? Para quem está vindo aí e não sabe, agora já está sabendo que existe esse seguro. Isso é muito bom. Isso são informações assim que são riquíssimas para quem está precisando. Nossa, não tem nem preço, né? Porque Verdade. você vê na internet uma coisa quando você chega aqui, às vezes é muito diferente, às vezes tem coisa que você diz, nossa, mas eu não sabia que era assim. É no dia a dia que a gente vai descobrindo, né?
né? A realidade mesmo. Ô, Jaqueline, me diga uma coisa. O seu marido, ele gosta de trabalhar, ele sofreu quando começou a trabalhar, porque tem uma grande diferença, né? Trabalhar aqui na Suíça com esse frio, com esse tempo, e trabalhar no Brasil. O que que ele fala para você, né? Como é a experiência dele de trabalho? Porque você ainda não trabalha, é só ele que Não, trabalha, né? só ele. Então, quando ele começou a trabalhar, tudo que a gente mais queria era arranjar trabalho. Então, a gente fica Uhum, feliz da vida com a primeira oportunidade, com a primeira porta que se abre, né? Então, ele começou a trabalhar, mas o trabalho que ele conseguiu um trabalho praticamente no mesmo dia que ele levou o currículo naquela agência. Aí ele, você quer fazer o teste hoje à noite, mas é de madrugada. Eu já não, eu vou, bora. Ele tá sem emprego. Então ele começava a trabalhar 1 da manhã e aí não tinha horário para acabar, porque era no depósito da transportadora. Eles descarregavam todos os uhum, caminhões e colocavam na esteira para bipar. Então era até acabar todos os pacotes, todas as caixas, tudo. Então era variável o horário de término. E aí, no começo, a gente vai indo, vai se adaptando, mas com o passar do tempo, aquilo foi desgastando ele, foi ficando cansativo, puxado, estressante por conta do horário, né? Por trabalhar, ficar acordado de madrugada, dormir de dia, realmente era muito estressante. E a questão do frio não foi uma coisa que impactou tanto a gente, porque a gente chegou no final de maio, pegamos vocês ali início. chegaram Então pegamos ali junho, julho, agosto, então era verão, e então para pegamos quem um vem de clima. Santa Catarina não é nada, porque Santa Catarina também é frio, né? Vocês também têm inverno lá, né? Tem, e é um inverno quase pior que o daqui, porque olha, claro, aqui é muito mais frio, assim, as temperaturas são mais baixas, mas lá é um frio úmido, sabe? E aqui é mais seco, então a sensação lá é pior. É, não sei explicar, eu digo, é Eu estou bem entendendo. diferente. O marido fala isso da Itália. O inverno de lá é diferente do inverno Mais daqui. úmido também? Ele diz isso. Eu nunca fui eu só fui na Itália no inverno quando minha sogra morreu, que ela queria ser enterrada lá e era dezembro, então a gente teve que ir, mas eu não sou muito ruim assim de prestar atenção. E lá não tem neve, como aqui, né? Mas todo mundo, a minha cunhada, elas falam que o inverno daqui é diferente do inverno da Itália. E para mim é tudo inverno, estamos na Europa, para mim é tudo É igual, mas tudo não é. frio, né? Então, ele tirando esse problema, né, de trabalhar à noite, né, que é um problema, é realmente difícil até para o nosso corpo, né, porque a gente precisa dormir. E quem trabalha à noite não consegue dormir, até dorme, mas parece que o descanso não é o mesmo, né? Não, não. E aí ele tentava dormir, às vezes as crianças estavam em casa, daí já faziam barulho, e acordavam ele. E, enfim, realmente era mais estressante, assim, trabalhar de madrugada. Você, além de trabalhar nas redes sociais, que você é digital influencer, você faz mais algum outro trabalho aqui na Suíça? Ainda não, não tem planos. Faço, eu trabalho como estrategista digital e Uhum, social media de empresas legal. aqui na Suíça. Então, eu atendo algumas empresas já aqui na Suíça, elaborando todo o calendário, né, de conteúdo dessas empresas e editando os vídeos e postando também no perfil dessas Nossa, empresas. Jaqueline, olha só, gente, estou precisando do seu serviço. Depois vamos conversar. Muito Vamos. bem. Eu acho que a Suíça precisava de alguém que fizesse esse trabalho, que oferecesse esse trabalho, né? Porque hoje em dia as redes sociais chegaram com tudo. O mundo hoje tudo é rede social, mas Suíça ainda fica muito procurando na internet, querendo ver suas 5 estrelinhas no Google. Gente, eu digo, ai meu Deus, eu também sou empreendedora, né? Eu trabalho numa fábrica lá em Ville,
Mas eu também faço algumas coisas em casa, de resina, esses balões personalizados, sabe, esses bulbo, né? Eu faço um monte de coisa, caneca personalizada de sublimação. Para mim é terapia. Eu faço como terapia, um hobby, mas que também, claro, a gente quer ganhar, né? E eu quero trabalhar no Instagram, né? Porque eu acho que o Instagram é melhor se você, né, criar, fizer uma campanha e tudo, impulsionar, você vai chegar a alcançar um público aqui na Suíça. Mas Suíço pergunta: você tem um site? Eu digo, não, eu não tenho site, eu tenho Instagram. Eles querem site e eles querem suas estrelinhas, como é lá no Google, se você tem 4 estrelinhas, 5, eles são assim, né, Sim, Jaqueline? eu percebo exatamente isso, que aqui na Suíça o mercado digital ele é muito diferente do que eu costumava trabalhar no Brasil. Uhum. E até a empresa menor que seja ali da esquina, ela tem um site. E eu É, fiquei assim, como assim você quer ter um site? Tem um é, site. tem um site. É. Coisa que a gente acha que já é antiga, coisa do passado, mas não é. Não é. Outro dia a minha sobrinha, ela abriu agora, né, ela registrou a firma dela de limpeza. E ela disse: tia, olha, esse tu precisa ir lá no Google fazer comentário, que eu sou muito boa, né? Que a minha firma é boa, que tu teve um bom resultado, e marcar lá, da estrela lá, né? Eu disse, gente, ainda tem isso. Ela disse, tem, porque a Suíça é assim. Eu fui lá fazer. Aí depois eu entrei com outra conta, fazer a mesma coisa. Aí uma amiga minha, que faz bolo, né? Bolo de pote, os gourmet, tudo assim, doce para aniversário. Ela mandou, foi a mesma coisa, porque ela disse que os clientes dela tudo pergunta, cadê o seu site? Né? Aí ela teve que fazer o site, ela mandou para mim também a mesma coisa, para mim ir lá, né, para dar uma nota Avaliar. lá no avaliar isso. Eu disse, gente, eu pensei, eles não querem Instagram, não, eles querem o site. Eu disse, Não, legal, né? é muito diferente mesmo. E você consegue trabalhar aqui, assim, com as redes sociais, está dando certo, porque eles estão evoluindo também, mesmo tendo essa coisa do site, mas eles agora estão também se interessando pelas as redes sociais, como Sim, Instagram, TikTok. sim, sim. Até porque eu acho que, né, muitas empresas já entendem que esse é um caminho de pegar o cliente no momento de lazer dele, né? No momento de, ah, eu tô aqui no Instagram, sem nada para fazer. Às vezes a pessoa não tá exatamente procurando aquilo, mas quando ela vê no Instagram e tem vontade de comprar ou se sente com desejo de comprar aquilo, então esse é o momento de pegar a pessoa no desejo, né? E não na necessidade. Então, tem empresas que realmente tu não vai procurar uma desentupidora no Instagram, tu vai procurar realmente no É, Google. Agora, é tem verdade. negócios que eles têm que estar no Instagram, porque é aqueles negócios de desejo, de quando tu vê, meu, que vontade de fazer isso, de comer isso, é aquele o do desejo tem que estar no Instagram também. É verdade, de roupa, de muita coisa, né? É tudo assim. Exato. Você vê, você encontra tudo no Instagram, creme. Às vezes eu tô aqui, aí eu passo, aí eu vejo um batom. Aí eu vou lá, ai, eu quero esse batom. Aí eu Nem sei que aquele precisa, batom. né? É, mas eu só entendi dessa marca, eu fui conhecer a marca, as cores do batom, como é, o que, que o batom faz, né? Porque uma blogueira, uma digital influencer, mostrou aquele produto para mim e eu nem seguia, né? O bom das redes sociais é isso, que elas não, dependendo, né? Você não alcança só quem lhe segue, né? Isso é muito interessante do Instagram, do TikTok, porque realmente você consegue alcançar um público grande e pessoas que não são seus amigos, não são seus seguidores, né? São pessoas aleatórias que estão lá. Sim, sim, exatamente. E o mais importante é conseguir um público qualificado, né? Que realmente se interessa, que vai comprar, né? Então, isso Uhum. é importante. Jaqueline, você já veio, você já sempre teve assim, assim sempre, estou falando antes de vir para a Suíça, você já tinha a sua rede do Instagram, né? A sua página, ela é bem grande, você tem muito seguidor. Você já veio com ela do Brasil ou aqui foi que as pessoas começaram mais a te seguir? Não, eu criei esse perfil
em fevereiro de 2025 para compartilhar a Nossa, nossa vinda para a Suíça. Então, eu comecei a compartilhar tudo da nossa mudança. Ah, chegou esse documento. Ah, a gente vendeu o nosso carro. Ah, hoje a gente tirou os últimos móveis de casa. Então, tudo relacionado à nossa mudança, à nossa vinda para a Suíça, comecei a compartilhar nesse perfil. A minha ideia era justamente clarear para famílias, porque eu procurei muito por conteúdo de família e não não tem. encontrava. Eu não encontrava perfis de famílias que compartilham sua rotina no Instagram, sua rotina na Suíça. E eu tinha curiosidade justamente de saber como é que é para criança na Suíça, como é que é para mulher, como é que é para o homem, como é que é, sabe? Eu queria saber e não encontrava. Então eu pensei, eu vou criar um perfil, claro, além de fazer conteúdo para os nossos amigos que ficaram na nossa cidade, a ideia era clarear informações para as famílias que também queriam fazer o mesmo processo que a gente fez. E foi assim que esse perfil foi crescendo. E ele foi crescendo conforme a gente. Ah, eu fiz o vídeo da mudança. Nesse vídeo veio muita gente, muita mesmo. E cada vez que eu conto a nossa história, chega muitos novos seguidores, sabe? Quando eu faço um Reels dizendo, ó, a gente saiu do Brasil, veio para a Suíça, não tinha emprego, não sei o quê. Conforme a gente vai contando a nossa historinha, aquilo realmente atrai muitas pessoas que também se identificam com essa história. É porque é o sonho de muita gente, né, migrar, e as pessoas têm essa curiosidade, porque elas querem saber realmente como é que funciona, né? Não só. E nada, não tem nada melhor, né, quando você está procurando a informação, você encontrar pessoas que passam essas informações com seriedade, com verdade, né, não ficam, você não tem nem interesse de vender, fazer uma propaganda falsa, né, de nada. Então, você está mostrando a sua realidade, da sua família, com seu marido e seus filhos. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque as pessoas dizem, nossa, olha, uma família migrou. Você não veio como eu cheguei, eu vim porque eu vim por amor, conheci meu marido, ele já estava aqui, ele já estava todo pronto, eu não tive que comprar nem prato, já tinha tudo, né? Vocês tiveram que mobiliar uma casa do zero, né? Porque esse apartamento que você alugou depois, ele não era mobiliado, né? Não, não tinha absolutamente nada. E o mais curioso é que eu consegui mobiliar ele praticamente inteiro só com doações de seguidores. Eu Mas ganhei isso é muito interessante aqui na Suíça, porque você consegue muita coisa de graça, né? demais. E assim, a gente não tinha carro, não tinha como buscar. As pessoas começaram a trazer aqui em casa. Então, trouxeram a Nossa, que mesa, trouxeram a cama, trouxeram, sabe? Vieram trazendo as coisas e foi realmente muito, muito incrível, assim, a ajuda que a gente teve, louça, pratos, talheres, é, enfim, foi coisa boa, isso é muito, realmente. né? Jaqueline, você não tinha nenhuma amiga aqui na Suíça, assim, uma amiga que você, nada de ninguém, você chegou Nada, mesmo sem conhecer ninguém. Tinha os ninguém. contatos da rede social de pessoas que te seguiam e que já estavam aqui? Então, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho algumas amigas que eu Uhum, conheci no Instagram, na rede social, uhum, conversando aí, a gente troca mensagem, troca WhatsApp, toma café. uhum. Então, realmente posso dizer que tenho algumas amigas que eu conheci na rede social. Mas antes de vir, eu não conhecia absolutamente ninguém, não sabia nada, né? Então, realmente, tanto que quando a gente Mulher, você chegou, foi muito corajosa, né? Você veio de mala e cuia para a Suíça com a cara e a coragem. Meu quando Deus. Quando a gente chegou, eu contratei a assessoria de boas-vindas da Laila. Então, ela estava esperando a gente no aeroporto e ela me acompanhou até a casa que eu tinha alugado. Então, isso eu acho Ah, que fez bastante diferença também, porque a gente já estava, né? Fica quase 24 horas viajando, a gente estava cansado, com duas crianças, 8 malas. O fato de ter alguém ali no aeroporto esperando a gente foi um alívio, assim, né? Apesar de que eu também não conhecia a Laila pessoalmente, contratei ela, né? Um serviço que ela presta. Mas eu acho que
realmente, como eu não conhecia ninguém, foi o que me deu segurança de fazer essa mudança. Uhum. Não é fácil, não é fácil porque a gente, quando migra, a gente já deixa todo mundo que a gente ama lá. Nossa, a gente chega aqui órfão de pai, de mãe, de amigos, tudo. Seus amigos de infância que você cresceu junto, seus primos. Então, assim, é tudo diferente. É uma nova vida, literalmente mesmo, né? E eu eu vim, né, porque eu conheci o marido e tudo, vim por essa história de amor e cheguei aqui. Ele já tinha a família dele que me recebeu, os amigos dele, então ele queria me apresentar para todo mundo e eu me senti muito bem acolhida quando eu cheguei aqui na Suíça, desde a primeira vez, porque eu tinha a família dele, né, que era dele, mas passou a ser minha, até Te hoje é acolheu, assim. né? E vocês não tinham ninguém, então, assim, torna Uhum. tudo muito, tem um peso muito maior, né? É muito. Nossa, vocês foram muito corajosos, são muito corajosos, você e seu esposo, e seus filhos também, que são aventureiros, hein? São mesmo. Gostam. Jaqueline, quais são os planos para o futuro, para você e para sua família? O que, que você espera? A nossa ideia é se estabilizar na Suíça, né? A gente, quando a gente muda de país, a gente tem que vir com uma reserva financeira muito grande, porque realmente os primeiros meses você não tem dinheiro entrando, só tem muito dinheiro saindo, e ainda mais quando você converte de reais para francos. Então, a ideia agora é se estabilizar, tanto financeiramente como geograficamente. A gente está aqui, nessa cidade, está se adaptando. Eu quero ainda botar as crianças em atividades, esportivas. Então, a ideia agora é assentar a poeira, né, na Suíça. Como eu já falei antes, eu acho que o pior da adaptação já foi. Todo mundo fala que o primeiro ano de imigração é a prova de fogo aí, né? Realmente eu acho que os primeiros meses com menos recursos, onde a gente tinha que economizar o máximo, foram os meses mais difíceis, né? Porque tu não pode nem comprar uma coisinha fora da lista de compra, porque vai impactar, né? A gente não sabia o futuro. Agora o Jardel já tem um emprego fixo, que ele ganha por mês, então a gente já tem uma estabilidade. A ideia é manter assim uma estabilidade ainda maior para se assentar na Suíça. Jaqueline, ele conseguiu um trabalho fixo ou está como temporário? Não, ele conseguiu um trabalho fixo. Ele começou em janeiro, dia 1º de janeiro, e ele está muito feliz nesse novo trabalho, muito mesmo. Ele é um trabalho bem dinâmico, ele trabalha como canal Reinigung, limpeza de canal, né, na Top Canal, em Winterthur, e realmente ele está muito feliz, muito mesmo. Ele passa o dia, ele vai num cliente, vai no outro cliente, então é bem dinâmico e o Jardel é uma pessoa muito agitada. Ele, se fosse para sentar e senta aqui, trabalha aqui hoje, não ia dar certo. Eu Ele também, realmente, ele- não consigo. eu sou dessa, eu fico aqui quietinha, me deixa aqui trabalhando, mas o Jardel não, o Jardel já é mais extrovertido, assim, mais dinâmico e esse trabalho realmente ele está muito feliz. Isso é muito importante falar também, porque o que eu tenho visto, né, a Suíça já não é mais aquele país com tanto trabalho para oferecer. Não, está muito difícil. Eu vejo pessoas perto, né, com pessoas conhecidas, pessoas da minha família que estão procurando trabalho e não conseguem encontrar. Está muito difícil. E quando encontra esses trabalhos como temporário, né, com essas agências, né, de Essas agências, temporariou, né? Que e pagam você mal também. paga mal e você fica lá 6, 7 meses na fábrica onde eu trabalho. Tem pessoas lá que ficaram 2 anos como temporário e eles não faziam contrato com essas pessoas, e até que esse ano também fizeram. Então, assim, as pessoas, como temporário, né? Como
serviços temporários, elas não podem alugar apartamento no nome delas, porque elas não têm um contrato de trabalho fixo. É um monte de coisa que essas pessoas não podem fazer. É muito ruim. Você não pode comprar um carro financiado. Você. Acho que nem abonamento do telefone você não consegue fazer. Assim, isso é coisa do que eu falo, porque eu nunca trabalhei como temporário, né? Mas essa firma que eu estou, minha amiga trabalhava lá e conseguiu me colocar, a mulher se aposentou depois de 40 anos de firma e eu peguei o lugar dela. Ai, meu Deus, eu disse, nossa, ainda bem que a mulher foi, né? Porque senão nesse lugar não ia ter para mim, porque é perto de casa. E é um trabalho do jeito que eu gosto também, né? Eu sou zeladora da firma, eu controlo tudo na firma, então eu estou o dia todo andando, vou para um lado, vou para o outro, e quando tenho que controlar o trabalho das mulheres que vão limpar, tem uma firma que vai de noite limpar, né? Terceirizada, e eu sou empregada da firma, da fábrica mesmo, eu tenho que controlar o trabalho das mulheres que for à noite, um monte de coisa, um monte de coisa. E eu gosto, porque eu estou sempre para um lado, aí um liga e me chama e eu corro. Então, eu estou no. É o que eu gosto de fazer assim, estar nessa coisa. Eu sou muito boa de limpeza e eu limpo também, faço tudo, né? Então, eu gostei. Mas eu fiquei antes muito tempo procurando trabalho e não conseguia encontrar. Primeiro, a dificuldade da língua, porque eu não sei falar alemão fluente, e porque realmente está difícil. Então, assim, é bom também a gente falar sobre isso, porque não é assim, chegou aqui, conseguiu um trabalho, e que quando chega, a gente também não pode nem escolher. Às vezes tem que pegar o que aparece, né? Eu fiquei muito tempo antes de eu entrar nessa fábrica, só que era 40%, né? Eu não trabalhava, hoje eu trabalho 100% nessa fábrica, né? Mas eu fiquei assim uns 5, 6 anos trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em firmas de limpeza que pagam horrível, porque essas de temporário, né? Pagam horrível, horrível o salário, muito horrível. Nossa, eles diziam que pagava 22 francos, que a hora no final saía por 17. Aí quando você pagava o imposto de renda, isso aí você, olha lá se você conseguir tirar 15 limpo, né? E um trabalho ruim, você trabalhar no frio, limpando escada, limpando apartamento que terminava de construir, você tinha que limpar e limpar aquelas janelas no frio, não quer saber, tem que entregar apartamento, tem que limpar a janela, ou que faça frio ou não, sou mal congelando, tem que limpar, né? Então, assim, foi muito sofrido, mas era o que tinha, eu não podia escolher, né? Eu queria trabalhar, ganhar aquele meu dinheirinho para me sentir, né? Um pouco de ter minha independência financeira, tá? Eu deixei filhos no Brasil, queria ajudar meus filhos lá, e era horrível, tinha dia que eu ia chorando, eu dizia, meu Deus, sair de casa para vir para cá, Senhor, passar por tudo isso, eu vou voltar para trás. Então, assim, eu queria voltar para o Brasil, porque eu não aguentava, né? Eu dizia, não, eu não vim para cá para passar por isso, mas, assim, é bom também falar, né, sobre essas dificuldades, porque tem gente que acha que vai chegar aqui, que vai conseguir melhores trabalhos, e no começo é difícil, né, Jaqueline? Sim, eu acho que principalmente a questão do idioma é o que pega, o fato de não falar o idioma. Tem lugar, por exemplo, a agência de trabalho, a Deco, o Jardel foi levar o currículo, e aí ele decorou 5 frases, assim, para se apresentar, né, e falar que não fala alemão. E aí eles já, não, então não precisa nem deixar o currículo aqui. Tipo, nem Não, pegaram o currículo porque ele não falava alemão. Então, é assim, mais assim, né? e o que eu percebo, assim, eu não sei se é a tua percepção também, Iris. Assim, não é que é falta de vaga. Vaga, se você abrir um site ali de vagas de emprego, tá cheio. Mas Uhum. eles simplesmente, eles não contratam qualquer um porque tá precisando. Eles É, eles só contratam alguém que realmente se adeque àquela vaga. uhum. É E isso, é isso. eles Aí, preferem assim, deixar sem tem ninguém do muitas que vagas, contratar mas alguém. isso. É. Eles são exigentes. Olha, para quando eu me lembro, quando eu fui fazer, essa minha amiga trabalha há muitos anos nessa fábrica e ela entregou meu currículo na mão do chefe, que hoje é meu chefe. E ele disse assim: olha, eu não posso contratar porque, né, o anúncio foi para temporário, que é a Job 24, sei lá, uma empresa de temporário também que
é quem leva as pessoas para nossa firma. E o meu, Uhum. ele pegou direto, né? Ele disse assim, eu vou pegar, porque é você que está me dando, mas tem outras pessoas que vão vir mandado por a agência, né? E aí eu vou ver como é que vai ser, porque não é só o meu chefe que decide, ainda tem o personal chefe que tem que estar na reunião, na entrevista junto, e meu chefe nem podia decidir só. É tão complicado. E eu, meu Deus do céu, e agora? Fui para essa entrevista, eu me tremi assim, até que eu disse. Nem sei o que foi que eu disse, porque eu estava tão nervosa. E eram 6 pessoas para poder fazer essa entrevista. Depois da entrevista passou 3. Depois fomos fazer as provas, né? Que é e trabalhar mesmo para poder ver. Aí a mulher que se aposentou, ela podia dizer qual das 3 ela gostou. E como ela é amiga da família do meu marido, eu disse: olha, fulaninha, fala aí pro chefe que tu gostou de mim, né? Porque a gente se conhece. Ela, não, pode deixar, que eu vou falar que eu gostei, que você foi melhor. Foi assim, mulher, na máfia, senão não tinha conseguido, porque uma vaga de zeladora numa firma com 6 pessoas e essa disputa todinha que parecia que era um cargo de presidência. Porque isso eu, hein? Eu disse, não, É, pelo amor o emprego que o Jardel tá agora, que também ele recebe salário mensal, então já é diferente do que quando ele trabalhava no temporário. Ele trabalhava de Deus. de madrugada, um contrato de trabalho de 50% e recebia pouco, né? Apesar de que recebia o adicional ali de trabalhar de madrugada, mas essas agências de trabalho temporárias, elas pagam menos, né? Ganha muito, porque elas ganham em cima da pessoa, né? Dos funcionários, né? E esse que o Jardel conseguiu agora realmente foi indicação. Então, sabe, as pessoas vão indicando, um fala para o outro e é assim mesmo. E acho que Tem que isso é ter a uma vitamina C, Jaqueline. Aqui tem que. também tem que ter a vitamina C. Se não tiver, também tá difícil, viu? Porque é muita gente para uma vaga e eles vão nessa coisa. Se você fala a língua. Só que o bom é quando eles lhe dão a chance e ver que você trabalha bem, aí eles ficam felizes e não querem soltar mais nunca. Porque é o caso do seu marido, como deve ser o meu, né? Como foi o meu caso. O chefe gostou do seu trabalho, pronto. É igual se você não fala alemão, ele gostou do seu trabalho, né? Isso também, eles Exato. valorizam o trabalho. Sim, sim. Jaqueline, você gostaria mais de falar de mais alguma coisa? Teve alguma pergunta que eu não fiz, que eu já abandonei nosso roteiro, fiquei aqui só mesmo, nós conversando, porque né, eu acho melhor assim. Mas se tiver alguma Deixa coisa eu que você ver. gostaria de falar, que eu não perguntei, que você acha que é importante falar sobre, ou alguma mensagem que você gostaria de deixar também para as pessoas, fique à vontade. O espaço é todo seu, viu? Obrigada. Eu te agradeço, Iris, pela oportunidade de estar aqui no teu podcast. Realmente é um prazer compartilhar a nossa Tu experiência já como fez vários imigrantes. podcasts, já. Já fez muito podcast, já participou de muita entrevista? Não, o seu é o primeiro. Nossa, que honra! Sua primeira entrevista, Jaqueline. Tu conhece a E Bruna? A Bruna Eiple? Eiple, conheço, aham. Eiple, eu nunca sei dizer o sobrenome dela, é incrível. Ela também mora no cantão de Santo Galo. Também ela tem um trabalho na internet também. Ela é minha conterrânea, né, lá do Ceará, e ela também já participou do Pode Vir bem as 3 vezes. A Bruna, sempre que eu convido ela a ver, bichinha. E é bom porque a gente se ajuda, a gente tá, eu estou aqui, você me deu a honra de participar, que para mim é muito bom, porque vou ter um conteúdo maravilhoso para, né, divulgar, tá nas minhas redes sociais, eu ter conteúdo para me voltar, que eu estou voltando agora depois das férias, né, longas que eu fiz, e você fica, automaticamente as pessoas vão te conhecer, vão te seguir, porque vê que você é uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muita coisa para mostrar. Eu acho seu perfil muito interessante, de verdade. Obrigada. Realmente a ideia é ajudar, né, imigrantes que moram na Suíça com informações que às vezes a gente apanhou para aprender, então a gente dá mais mastigadinho. E Jaqueline, mas você tem também interesse de criar uma
assessoria, porque eu acho que você tem tudo para trabalhar com isso aí, mulher, no futuro. Sim, eu já estou trabalhando nisso, Uhum, em conteúdos realmente para estruturar uma assessoria. Eu uhum, ainda estou estudando o formato, mas já estou trabalhando nisso. ótimo. E o que eu mudei muito na minha produção de conteúdo de quando eu cheguei aqui foi, não sei, assim é a escola na Suíça. E aí, começaram a vir muitas pessoas falando que isso é mentira, que aqui na Suíça não é assim, porque existe muita diferença de cidade para cidade, de cantão para cantão, Uhum, nas sim. regras escolares, enfim, em diversas coisas. Então, o que para mim, uma experiência minha foi assim, para outra pessoa que mora na Suíça não foi. Então, eu comecei a mudar isso no meu conteúdo, comecei a fazer mais uma visão pessoal mesmo. Então, por exemplo, semana passada Uhum, eu postei a escola das crianças. O que me surpreendeu na escola dos meus filhos na Suíça. Então, eu já falo realmente uma visão muito particular minha, uhum, então já tira esse negócio de não, na Suíça toda é assim. E por mais que eu sempre explique que muda, até a questão do lixo. O lixo eu também demorei muito para aprender onde que bota cada coisa, o que que faz com cada coisa, que tem cidade que é saco, tem cidade que é selo, tem cidade que é... Então muda muito. É, então não dá para dizer que é assim, mas dá para dizer que a minha experiência é assim, e isso já uhum. ajuda também muitas pessoas. Com certeza. E a Suíça, ela é muito diferente. Quando você vai na parte francesa, ele tem. É tudo, parece que você está em outro país, nem parece estar na Suíça, né? Eu tenho o meu cunhado que morou aqui a vida toda, mas como a minha cunhada nunca aprendeu a falar alemão, aí depois de quase 40 anos de Suíça, decidiram ir para o Tessin, né? Comprar uma casa lá, vender a casa aqui e comprar no Tessin, então lá. Aí eu fui lá visitar eles no ano passado, na Páscoa, em abril, não lembro a época. E parecia que eu estava na Itália, parecia que eu não estava na Suíça. É tudo diferente. Nossa, eu disse, gente, isso é a Suíça. E ela disse, parece que a gente está na Itália. É fronteira, mas mesmo assim, né? É como a parte da Suíça francesa. Então, aqui onde a gente está, eu acho que por ser perto da Alemanha e da Áustria, a gente tem essa. Eu acho que é mais frio, mais as pessoas são mais fechadas, mais reservadas, e lá no Tecido já são mais dadas, assim, foi a impressão que eu tive, né? E na França, eu não sei, assim, na Suíça francesa. Mas o que muda muito também é até a questão de férias. Aí em Santo Galo, vocês têm 3 semanas de férias em outubro, nós só temos 2, né? Só que a gente tem uma a mais em maio. Aí em Santo Galo, existe a SEC e a Realschule, né? Aqui não existe, aqui existe a classe E e a classe G. Então, assim, a E Uhum, como se fosse a E é a melhor, é como se fosse a SEC aí no Santo Galo. E a G seria como se fosse a Realschule, que já é a classe que ele não diz, né, mas é a classe dos mais inteligentes, é a classe dos que tem mais dificuldade para acompanhar, né? uhum. Então, aí Realschule e SEC. E aqui chama classe E, classe G. Então, assim, realmente tem essas diferenças de cantão para cantão, até, até nisso, até nas férias, até na classe, até, nossa, mas você faz É, bem em direcionar para a sua experiência dos seus filhos, que eu acho que fica bem legal. uhum. Obrigada. E a ideia é inspirar aí outras famílias que têm a oportunidade, porque realmente, infelizmente, não é para todo mundo, né? É. Não é só querer morar na Suíça, tem que ter o direito, né? Mas quem tem a oportunidade, realmente a ideia é ajudar essas pessoas. Essa é a sua mensagem final? Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Veja, aquele meu tempo é seu. Tá. É, então, eu gostaria de desejar para cada um de vocês que está assistindo o podcast que Deus abençoe o caminho de vocês, que dê a coragem e a luz que vocês precisam para tomar as decisões certas, para iluminar o caminho de vocês. E,
E agradecer, Iris, pela oportunidade de estar aqui no teu podcast. Realmente, para mim, é uma dádiva poder usar a minha voz para compartilhar a nossa experiência como família imigrante aqui na Suíça. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado e eu espero te conhecer em breve para a gente tomar um café juntas também Vamos e sim. fazer conteúdo para as redes sociais. E no que eu puder ajudar, você não está mais sozinha na Suíça, você agora tem uma Ai, rede obrigada. de admiradores, de seguidores, então o que depender de mim também, se você precisar, estou aqui, então fique à vontade, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Pois é isso, Jaqueline, muito obrigada, tenha uma boa noite. E quem quiser seguir a Jaqueline, o seu arroba é Nossa vida suíça. Nossa Vida Suíça. Tudo junto, Isso, né? isso. Pronto, eu vou escrever aqui na descrição, mas às vezes as pessoas escutam e não vão nem procurar na descrição, então já vai ficando, né? Já está aí, pronto. Então sigam a Jaqueline, ela tem muito conteúdo legal, mesmo assim, ela é ótima, muito boa em criar conteúdo, e é isso, a gente precisa de pessoas com qualidades, né, com verdades para a gente, para nos influenciar, e ela é uma ótima digital influencer. Muito Obrigada. obrigada, Jaqueline. Boa noite, um abraço aí para sua Obrigada. família. Para você Tchau. também. Tchau, tchau.